doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje está mais uma vez conosco o nosso companheiro Milton Filipelli. Como vai, Milton? Muito obrigado, estou indo bem, estudando bastante e parabéns aí pela transição, O Milton é um estudioso, como ele mesmo disse, da doutrina espírita e tem nos auxiliado muito no esclarecimento de algumas dúvidas dos telespectadores. E já esteve aqui uma outra vez respondendo algumas perguntas e ficaram outras aqui, Milton. E a gente combinou novamente a sua vinda para justamente esclarecer mais algumas dúvidas que os nossos amigos de casa tinham. Então vamos começar, Milton, pela questão seguinte. A pessoa que quer ser médium, o que ela tem que fazer? É uma pergunta muito importante do telespectador. Conforme nós dissemos no programa anterior, que viemos aqui, a mediunidade ela é uma faculdade natural de todos os seres humanos. Então, o indivíduo nasce, ele já nasce com a faculdade chamada mediunidade. O que vem a ser mediunidade? É uma faculdade que propicia a ligação entre os homens e os seres desencarnados, os espíritos. Então, do ponto de vista do início, da partida, todos são médiuns. Só que Allan Kardec, estudando esse assunto, ele classificou a mediunidade em mediunidade generalizada, todos a possuem, e mediunidade ostensiva, nem todos a possuem, e que ostensivamente se ligam aos espíritos. Podem se relacionar especificamente com os espíritos e serem intermediários dos espíritos também. Então, quando pensar em mediunidade, pensar, eu sou médium, mas sou médium generalizado ou sou médium ostensivo? A pessoa que sentia influência e, através dela, os espíritos se comunicarem, ela vê espírito, os espíritos escrevem, falam através dela, ou produzem fenômenos chamados de efeitos físicos. Então, esses são médiuns ostensivos. Não é apenas uma curiosidade. Muitas pessoas sentem a necessidade de trabalharem mediunicamente. Gostam, até por verem, hoje o espiritismo é muito divulgado. Existem aí médiuns que se revelam, que aparecem mais, que se destacam no mundo social. Então, as pessoas sentem aquela vontade de também produzirem a mesma coisa. Então, a resposta que eu dou especificamente à pergunta é assim: primeiro, estudar a doutrina espírita. Depois, através de um bom centro espírita, de uma sociedade bem organizada, procurar fazer experimentação mediúnica e, se constatar indícios, rudimentos da mediunidade, fazer exercitamento, treinamento, a educação mediúnica propriamente dita, como se costuma falar, e depois trabalhar em favor do espiritismo, em favor da causa humana. Agora, não necessariamente essas pessoas que não tenham a mediunidade ostensiva, elas ficam à parte no trabalho da casa espírita. A casa espírita tem diversas atividades que essas pessoas podem ser úteis também. Com toda certeza. Eu não preciso ser médium ostensivo para trabalhar em favor do semelhante. Então, desde que a pessoa queira, tenha vontade, goste, sinta o prazer de trabalhar pelo semelhante, ela vai ter espaço e vai se ocupar de diferentes tarefas dentro do centro espírita. Então não é preciso ser médium, não. Ela pode se doar, essa coisa da doação, de levar o amor ao próximo, pode ser de diversas formas. Com toda certeza, né? Milton, e mediunidade em crianças? O que você tem a dizer? Bom, conforme eu disse, mediunidade é um patrimônio do homem, do ser humano. Então é uma faculdade do indivíduo. E existem crianças que revelam a ostensividade da mediunidade. Desde pequeno, isso há casos, há documentos, há livros escritos sobre essa matéria.
De forma que, se a pessoa perguntar assim, uma criança pode ser médium ostensiva? A resposta, pode. Agora, deve-se desenvolver a mediunidade em criança, dar expansibilidade para isso? Não. Porque nós sabemos, esse assunto, ele é restrito, digamos, ele é agenciado pelo indivíduo depois da maioridade. Existe um tratamento que o Herculano Pires sugere para a fase infantil, onde se apresenta o fator mediúnico. Primeiro, é a pessoa levar a criança para uma boa casa espírita, um bom centro espírita, ela receber passes, transmissão de fluidos bons, salutares, reconfortadores. Também o centro pode se ocupar de conversar com os espíritos que estão influenciando a criança, se for espírito perturbador, espírito necessitado, sofredor, digamos assim, pode ser tratado pelo centro espírita. Não através da criança, através de outros métodos lá. Então a criança não deve dar expansibilidade para a mediunidade. Então não devemos desenvolver a mediunidade da criança, mas devemos tratá-la de maneira conveniente. E existe uma idade que você acha que seja mais apropriada para isso? Olha, considerando que se diz que hoje encurtou a idade da infância, não é? Há 30 anos atrás, eu recomendaria 15 anos, 16 anos. Mas hoje, aos 14 anos, pode ser que seja possível uma pessoa trabalhar na reunião mediúnica. Eu estou falando de reunião de tratamento, de esclarecimento de espíritos sofredores, como nós chamamos na doutrina, e de espíritos obsessores. Não estou falando de outro tipo de reunião, não. E vamos imaginar uma senhora que esteja grávida, uma mulher grávida, que seja médium. É aconselhável que ela continue trabalhando nas atividades espirituais da casa até a criança nascer? Olha, essa é uma outra boa pergunta. É porque ela tem uma natureza prática e acontece, eu acompanho já nesses 50 e poucos anos de atividade espírita, eu acompanhei diversos momentos, em diversas situações, esse assunto ligado com a gravidez e a mediunidade. Então eu vou iniciar dizendo assim, nem gravidez e nem mediunidade são enfermidades, não são doenças. Antigamente se proibia a mulher grávida, sendo médium, de trabalhar nas reuniões mediúnicas. Hoje já existe uma ideia moderna, bem consentânea com os esclarecimentos da doutrina, já se sabe que a mulher médium pode trabalhar mediunicamente desde que ela fisicamente esteja bem, se não há nenhum problema ligado com a gestação, que é o recebimento, o momento de recepção do espírito reencarnante, e não havendo nenhum desequilíbrio, ela não estando em obsessão, não há nenhum impedimento. Isso contraria muitos companheiros que acham que deve-se tomar muito cuidado porque existem aí mudanças dos fluidos energizados e tudo mais. Isso me parece um pouco de exagero pensar, até porque, meu querido Coelho, olha, a médium, ela é protegida, ela tem o seu espírito protetor. O que tem que ter cuidado dela estar bem de saúde, estar bem psiquicamente falando, então não há nenhum inconveniente em ela atuar como médium. Eu falo isso ao longo do acompanhamento desses anos todos com médiums, nas nossas companheiras médiums grávidas. Ô Milton, uma outra questão. Nos lugares assim, nas cidades menores, onde os centros espíritas são pequenos, existem algumas casas, algumas sociedades espíritas que têm a dificuldade de ter médiuns, como você mesmo mencionou, ostensivos. O que se deve fazer? O que essa casa espírita deve fazer? Deve fechar a casa? O que faz? Interessante. Olha, não é preciso que seja em cidade pequena, não. Cidade grande também tem centro espírita que diz que não tem médium atuante, médium desenvolvido, médium ostensivo. Olha, em primeiro lugar, Allan Kardec tratou desse assunto. Ele diz assim que é um engano imaginar que um centro espírita sem médiums não tenha mais nada que fazer. Não, tem sim, porque o principal no centro espírita não é o trabalho mediúnico. O principal no centro espírita é o estudo da doutrina, é a área da educação, da informação, do esclarecimento, da conscientização. O espiritismo é uma proposta nova de vida através do conhecimento, uma doutrina de cultura, uma doutrina de sabedoria. Então, o primeiro foco do centro espírita é o estudo.
Obviamente, o assunto mediunidade, quando há necessidade, ele entra na pauta, na programação de trabalho, até para complementar. Ô Milton, uma outra questão que as pessoas perguntam muito é com relação a doenças. Poxa, qual é a origem do Alzheimer? Qual é a origem da esquizofrenia? Qual é, afinal, a origem das doenças, Milton? Bem, como eu não sou materialista, eu tenho que partir do espiritualismo e mais especificamente do espiritismo. Primeiro, o agente é o agente espiritual, é o espírito. Ele reencarna e faz experiências de uma nova encarnação. E faz experiências para adquirir conhecimentos novos. Sempre as experiências são novas. Kardec diz assim, toda e qualquer enfermidade ou pode ser uma provação ou uma expiação. Se for uma provação, é o arbítrio do espírito. Ele solicita, ele organiza para medir o grau de adiantamento espiritual. Está lá no livro dos Espíritos, isso que eu mencionei. Então, a partir da pergunta 330 até a 340, eu tenho ali um pano de fundo para entender esse mecanismo de enfermidade. Por quê? Porque nós passamos por enfermidades na Terra e pode ser em decorrência da solicitação do próprio agente que encarna, para ele medir o grau de suportação das cargas aflitivas, saber se realmente ele já aprendeu a dominar isto. E as expiações são efeitos de causas anteriormente produzidas em outras encarnações ou nesta encarnação. O indivíduo pode, na mesma encarnação, produzir um efeito, através de causas, para criar mecanismos de enfermidades. Qualquer enfermidade é assim. Podemos pensar um pouco no assunto, com certo cuidado, e nós vamos notar que isto é verdadeiro. Então, a resposta à pergunta é assim, toda enfermidade tem origem espiritual, é de origem espiritual, é do espírito, do equilíbrio ou do desequilíbrio. Ora, onde é que nós vivemos? Onde é que nós moramos? Onde nós habitamos? Num planeta chamado Terra, que é destinado às provações e às expiações dos espíritos. Só existem essas duas alternativas para as coisas que nós passamos aqui na Terra, ou é provação ou é expiação. Se for provação, é teste que o próprio Espírito estabelece para ele medir o grau do seu adiantamento espiritual. E se for expiação, é efeito, é causa. Porque essa palavra expiação, ela não é espírita, mas dentro do Espiritismo tem esta referência. São efeitos produzidos por causas anteriores. Mas nada... Agora, perdão, se perguntar, mas é bom, com um pouquinho de cuidado eu vou concluir também que elas levam o espírito para reflexões. Leon Denis, é um grande filósofo da doutrina espírita, diz que nós pensamos e refletimos mais sobre a vida quando estamos passando por essas experiências. E é verdade, o indivíduo, quando ele se recolhe em uma determinada enfermidade, ele faz questionamentos interiores. E não é preciso ser filósofo, não. Qualquer pessoa faz isso, porque ele quer realmente saber por que eu estou sofrendo. Qual é a causa do meu sofrimento? E nessas reflexões, o espírito vai aprendendo mais, ele vai avançando mais. E diz que aqueles espíritos que passam por aquelas experiências de quase morte, quando retornam, tem uma mudança na vida, pois né? Então, é o impacto, não é? É um impacto conceitual, porque ele vai ter que conceituar a vida sob um novo ângulo, uma nova perspectiva. Acontece isso com todos nós, e nós melhoramos, não é? Agora, o Espiritismo não propõe gostarmos da doença, não. O Espiritismo não é uma doutrina conformista, ao contrário, é dinâmica para fazer o indivíduo a superar as dificuldades, os problemas, através de um novo pensamento, de uma nova ação. Novo pensamento e nova ação. E existe a possibilidade de repente, um espírito ter assumido para uma encarnação, uma certa enfermidade, e no decorrer da encarnação dele, ele mudar isso? Pode mudar? Olha, eu esqueci de falar, você está lembrando uma coisa muito importante. A provação, o espírito ele pode modificar, ele pode alterar, ele pode até postergar, ele pode deixar para uma nova oportunidade se ele achar que ele não tem ainda a força moral suficiente para passar por aqueles momentos. Ele só não consegue alterar a expiação. Mas Kardec diz, examinando essa matéria, que ele pode atenuar através do procedimento. Milton, a gente agradece a você por nos auxiliar mais uma vez no esclarecimento dos nossos amigos de casa. Esperamos contar com você outras vezes, em outras oportunidades, para continuar nos auxiliando nesse sentido. E os amigos de casa,
A gente deixa aqui o nosso abraço e esperamos encontrá-los no próximo do programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.